As crianças que esqueceram como ler e escrever durante a pandemia. Essa situação da pandemia tem deixado os pequeninos, jovens, as crianças, numa situação complicada. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu sei o que eu estou dizendo. Eu e minha esposa tem que estar acompanhando as matérias escolares pela internet. Ela está fazendo em casa, né, as tarefas da escola. E quem é os professores? Basicamente eu e a minha esposa, muito mais a minha esposa do que eu, mas também eu procuro auxiliar. E os professores? Aí é uma coisa complicada. E aí o que acontece? Muitas crianças desistiram da escola. No mundo inteiro, milhões. E você vai saber aqui quanto é essa quantidade de pessoas que desistiram só na América Latina. Diz aqui na matéria que 86 milhões de crianças e adolescentes só na América Latina não voltaram mais à escola, desistiram de ir à escola. Elas passaram a ser chamadas de geração perdida. Vamos ver o que diz a matéria aqui. Vamos ver o que diz a matéria. Elas são chamadas de a geração perdida. Em relatório recente, a ONU alertou que quase 1 bilhão de crianças em todo o mundo correm o risco de perda de aprendizagem significativa devido às interrupções na frequência escolar durante a pandemia da Covid-19. 1 bilhão, gente. É muito. E não é só isso, não. Em muitos países, o sistema educacional está prestes a entrar em colapso. Se outros fatores, como mudanças climáticas e conflitos internos, forem adicionados além da pandemia, isso pode até piorar. Um exemplo dessa crise alertada acontece na Índia. A jornalista da BBC, Diva Arya, descobriu que crianças em várias regiões deste país asiático, a Índia, se esqueceram de ler e escrever, porque foram impedidas de frequentar a escola no ano passado, no ano de 2020. Arya revela o caso de Radhika Kumari, uma criança de 10 anos de idade, que basicamente se esqueceu de escrever porque passou 17 meses fora da sala de aula. Radhika, de 10 anos de idade, mora no estado de Jharkhand, onde a exclusão digital é enorme. E quando a pandemia de Covid-19 forçou o fechamento de escolas, muitas crianças em escolas públicas não tiveram acesso aos dispositivos que lhes permitissem continuar seus estudos remotamente em casa. Tecnologia. Um país que há uma incidência muito grande de pessoas na miséria e na pobreza. A Índia. Você pensando que era só no Brasil? A Índia é o segundo país mais populoso, com mais gente, mais habitantes do mundo, só perdendo para a China. Mais de 1 bilhão de pessoas mora na Índia. Imagine a quantidade de pessoas na miséria e na pobreza na Índia. Foi realmente chocante descobrir que, de 36 crianças matriculadas em um único curso do ensino fundamental, 30 crianças não sabiam ler uma única palavra, diz a economista Jean Dress, que analisa a situação nesta região da Índia desde que os alunos puderam voltar para a sala de aula. Se você, abre aspas, se você não se esquece de ler e escrever, fica um pouco para trás
pode ser remediado, mas se esquecer o básico, ao voltar para a sala de aula e avançar para a próxima série, é um espaço, é uma lacuna que vai ser pior, cada vez pior para a criança. Acrescenta: estudantes latinos-americanos. Na América Latina, o quadro é semelhante. Segundo o relatório da Unicef, o braço da ONU, tudo maçom aqui, tudo Illuminati. Até parece que estão preocupados com a educação do mundo. Segundo eles, para a infância e adolescência, há uma semana, cerca de 86 milhões de crianças ainda não voltaram às aulas na América Latina, colocando em risco o progresso do aprendizado e os níveis de conhecimento previamente adquiridos. Nos últimos 18 meses, a maioria das crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe não viu seus professores ou amigos fora de uma tela. Quem não tem internet não os viu diretamente, explica Jean Goug, diretor regional da Unicef para a América Latina e o Caribe. Ele acrescenta que não existe apenas o risco de as crianças deixarem de aprender as competências básicas para a vida, mas também de nunca mais regressarem à escola, à educação formal. A educação virtual deve continuar e melhorar, mas é claro que durante a pandemia as famílias mais marginalizadas ou pobres ou miseráveis não tiveram acesso ao aprendizado completo. A realidade é ainda mais dura entre os grupos mais vulneráveis, os pobres e extremamente pobres, para os quais a evasão escolar já era um problema antes da pandemia. Cada dia fora da sala de aula aproxima as crianças e adolescentes mais vulneráveis da evasão escolar, da violência de gangues, do abuso ou do tráfico de pessoas. Acrescenta: minha escola falhou. Para muitos alunos, durante esses 18 meses, nada foi aprendido. A BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC, conversou com algumas crianças em idade escolar em partes da América Latina que foram afetadas pela falta de conectividade e baixa frequência escolar durante a pandemia. Um deles é Richard Guimarães. Ele tem 15 anos de idade e mora em San Rafael, uma comunidade indígena localizada a 2h30 da cidade de Pucallpa, na Amazônia peruana, no Peru. O sonho dele é se tornar designer gráfico. Meus pais fazem artesanato e eu aprendi a tecer e fazer várias coisas que vendemos no mercado, conta Richard à BBC News Mundo. Eu quero aprender a fazer isso melhor. Um ano atrás, Richard estava na escola quando a pandemia fez com que milhões ao redor do mundo ficassem em casa. Nesse último ano e meio, não aprendi nada. Antes da pandemia, ele frequentava a escola das 7h30 ao meio-dia, das 7h30 de manhã até as 12 horas, meio-dia de tarde. Naquela época, estudávamos durante a semana 12 disciplinas, 12 matérias. Mas depois que a pandemia começou e as aulas foram suspensas, tudo ficou mais difícil. Passamos de 12 matérias, de 12 disciplinas para apenas 6 matérias ou disciplinas. O sistema estabelecido para remediar a crise funcionava assim. Todo mês os professores vinham à sua cidade, deixavam uma espécie de lição de casa e os alunos tinham que fazê-la e mandá-la as respostas pelo WhatsApp. Arte, que é a sua aula preferida, ficou reduzida a desenhos que ele fazia em casa e que mandava para a professora no celular. Meu pai vive do artesanato e das vendas de bananas. Moramos em uma área muito remota.
Por isso é difícil acessar a internet, uma área muito afastada, né? Como fosse um interior, uma fazenda, um sítio. Como muitos de seus professores não moravam perto da sua comunidade, ele só podia contatá-los, né, se comunicar com eles por telefone quando se conectava à internet. Além disso, algumas das lições de casa pareciam confusas e às vezes até ininteligíveis. Isso acontece com a minha filha. Tem muitas matérias, muitas lições que nem eu entendo, nem a minha esposa entende. Imagine uma criança de 11 anos de idade. Não sei se isso acontece com você que é pai e mãe que vai assistir esse vídeo. Aumento da desigualdade. Para muitos especialistas em psicopedagogia e processos educacionais, está claro que as crianças precisam retornar à sala de aula o mais rápido possível. O desaparecimento desse espaço de aprendizagem e socialização tem sido para muitos meninos e meninas, principalmente entre as famílias de menor nível sociocultural, né, os pobres, uma catástrofe. É uma catástrofe. Vai demorar muito para superarmos isso, afirma Guilhermina Tiramonte, especialista em educação e pesquisadora da Flaxo Argentina, a BBC News Mundo. Dou um exemplo básico para vocês. Um menino que estava no primeiro ano do ensino fundamental antes da pandemia e ainda não tinha conseguido aprender a ler, agora que voltou à escola deve terminar a segunda série sem saber o básico. Assinala: para os acadêmicos, não se trata apenas do conteúdo que não foi aprendido ou incorporado, mas de algo mais importante: resgatar o hábito de aprender. A perda de conhecimento não é só não ter aprendido determinados conteúdos, mas sim o fato de perder o ritmo, o hábito, a rotina escolar, ressalta. Tome como exemplo os códigos linguísticos. As crianças dos setores socioculturais inferiores não estão acostumadas com esses códigos complexos e só têm acesso a eles na escola, onde são essenciais para o avanço do conhecimento. Não têm acesso a eles em casa. Para crianças que não são expostas a esses códigos há 2 anos, o declínio cognitivo é muito grande, conclui Tiramonte, quer dizer, o raciocínio, o desenvolvimento da mente é muito grande. Objetivos revistos. À medida que as restrições à pandemia são suspensas em diferentes regiões, a reabertura das escolas se tornou uma prioridade para muitos governos. Até o momento, o relatório da ONU indica que 47 milhões de crianças voltaram gradativamente para a sala de aula. E a próxima etapa também destaca o grande desafio de atualizar as crianças com os objetivos que deveriam ter aprendido neste 1 ano e meio. A educação das crianças se perdeu no esforço de proteger a vida de toda a população do coronavírus, explica Irmã Martínez, especialista em educação da ONG Human Rights Watch. Mas se oportunidades surgirem em crises, esse é o momento de repensar algumas das premissas da escolaridade do sistema educacional como um todo, defende os especialistas. O objetivo não deve ser simplesmente voltar a ser como as coisas eram antes da pandemia, mas corrigir as falhas dos sistemas que há muito impede as escolas de serem abertas e respectivas a todas as crianças, acrescenta Martínez. Sobre essa questão, Tiramonte é categórico. Não podemos voltar para a escola e fingir que nada aconteceu, diz ele. É preciso fazer uma avaliação, ver o que aconteceu com as crianças, quais são as perdas, quais são os problemas de aprendizagem que elas têm e montar um programa para que elas recuperem esses conhecimentos básicos para seguir adiante em sua jornada escolar. É preciso muito trabalho profissional para encontrar formas de recuperar o tempo perdido. Há menos de um mês, Richard Guimarães
é um das dezenas de milhares de alunos que voltaram para a sala de aula depois de quase 1 ano e meio. E embora esteja feliz, ele sabe que não será nada fácil. Agora estamos estudando matérias que deixamos de estudar na pandemia e está sendo difícil acompanhá-las e começar, no caso, é como começar tudo do zero, diz o aluno Richard, de 15 anos aqui. Morador do Peru, numa comunidade afastada lá no Peru, na floresta amazônica. Qual será o futuro da geração? A educação já era, principalmente nos países mais vulneráveis, mais pobres, ditos pobres, né? Já era complicadíssima. Imagine agora com a pandemia. Qual é o futuro dessas crianças, desses adolescentes? Como é que eles vão viver? Falta de emprego mundial vai aumentar cada vez mais com a tecnologia, entrando com a 4ª revolução industrial, onde até os empresários vão trocar o ser humano pelas máquinas. O que esses jovens vão fazer? Eles vão se sustentar com o quê? Com que dinheiro? Se não tem emprego, não haverá emprego para todo mundo no mundo. Imagine nesses países mais pobres. E a inteligência, o desenvolvimento, lamentável. Não sei o que dizer, mas eu sei que eu vou encerrar dizendo o que eu falo muitas vezes no canal. O futuro do mundo será que, infelizmente, de aumento de pobreza, de miséria, que é uma coisa real. Estou falando da realidade. E a única chance do povo ter uma vida digna e decente é o povo lutar por si próprio, se unir. As pessoas precisam se unir e se ajudar, porque vai precisar muito. Você acha que o sistema político vai melhorar a vida do pobre? Você acha que eles vão atender os pobres? Vai dar vida boa, decente para os pobres? Ou vai atender o sistema financeiro, aqueles que são bilionários, aqueles que são milionários? Você acha que o sistema se preocupa com os pobres, com os alunos pobres, com as famílias pobres? Deixa aí seu comentário. Vamos ser realistas, gente. O povo precisa acordar e se unir, porque a tendência daqui para frente é as coisas piorarem. Essa é a realidade. Não é isso que eu desejo, mas é a realidade. Eu vivo a realidade todos os dias. E eu sei muito bem a realidade, porque eu vivo a realidade de ser de uma família pobre e vivo na pobreza. Porque eu não sou rico, nem classe média eu sou. Uma pessoa assalariada, nem assalariada, né? Vivo cada dia contando moedinha para poder sobreviver como milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas no mundo. E o sistema político não tem essa preocupação com ele e nem os seus filhos e netos. Essa é a verdade. Os donos de banco, os donos de mídia, os donos de igreja, bilionários como Edir Macedo, Valdemar de Santiago, R. Soares, Silas Malafaia, Marco Feliciano. Lamentável. O sistema, você acha que o sistema está preocupado? Quem tem que estar preocupado é nós, gente. Por isso que a gente tem que se unir. Só o povo pode mudar a sua situação. O povo precisa lutar por eles mesmos, por ele mesmo. Somos milhões, bilhões. Juntos somos mais fortes. Divididos somos presa fácil para os políticos continuar usando a boa vontade do povo para ganhar eleições e continuar no poder. Compartilhe esse vídeo e fui. Lamentável e triste.